Olá pessoal, nesta videoaula damos início ao projeto de um curso de matemática básica, nível fundamental 2, iniciando o tópico 1, com essa abordagem a respeito de múltiplos, algumas regras de divisibilidade. Ao longo do curso vamos focando em outras, e números primos. Conjunto dos múltiplos de um número natural. Então, considera que A um número natural, ok? A princípio. O conjunto dos números naturais, este conjunto aqui, um conjunto finito, aqui, infinito, à direita aqui, tem como elemento menor dos elementos o zero. O zero é o único que não tem antecessor, ok? Então, o zero tem como sucessor 1, os demais têm antecessor e sucessor. A reticência aqui indica que ele é infinito. Como fica a montagem dos múltiplos de um número natural? Então, os múltiplos de A, vamos denotar por M de A desta forma, é um conjunto cujos elementos é formado da seguinte maneira. Vou pegar os primeiros números naturais e vou multiplicar pelo A considerado. Já com o exemplo aqui fica melhor. Então vai ser 0 vezes A, primeiro elemento, depois 1 vezes A, então 0 vezes A, depois 1 vezes A, 2 vezes A, 3 vezes A, etc. O conjunto dos múltiplos de número natural, ele é infinito, uma vez que o próprio conjunto dos números naturais é infinito. Ok? Como dois exemplos numéricos aqui, temos para o M de 5 e o M de 12. Então, o A aqui, o A virou 5. No exemplo 2, o A virou 12. Ok? Então vamos lá. 0 vezes 5, 0. 1 vezes 5, 5. 2 vezes 5, 10. Estamos colocando no lugar do A, 5. Fazendo ali as continhas. Ok? Então gera aqui os múltiplos de 5. Observe que a gente tem uma construção de 5 em 5 unidades. De 0 foi para 5, de 5 foi para 10, de 10 para 15, então de 5 em 5 aqui. A gente vai adicionando de 5 em 5. Igualmente os múltiplos de 12 em 12, construído da mesma forma. Então 0 vezes 12 dá 0, 1 vezes 12 dá 12, 2 vezes 12 dá 24, então a gente vai ter, ele mesmo, 0, ele mesmo, depois o dobro dele, o triplo dele, quádruplo, quíntuplo e assim por diante. E aí faz com que a gente defina essa notinha aí. A presença do zero, o elemento zero, faz parte do conjunto dos múltiplos de qualquer número natural. Okay? Então, zero sempre vai estar presente. E é o menor dos elementos. Vamos ver aqui, estudar aqui um pouquinho algumas regras de divisibilidade. A primeira delas, divisibilidade por 2. Quando é que um número é divisível por 2? Aí, pessoal, a divisibilidade implica que a divisão é exata, leva a uma divisão exata. Não é? A divisão pode ser exata ou não exata. As divisões exatas são aquelas que geram um resto zero. As não exatas, um resto diferente de zero. Okay? Então, aqui, um número é divisível por 2 quando ele termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, como exemplo aqui, temos o 726, que é divisível por 2, uma vez que o algarismo aqui da unidade é o 6, o algarismo da direita ali é o 6, termina em 6, e é um algarismo par. Já 1083
não é divisível por 2, pois termina em 3, que é um algarismo ímpar. Divisibilidade agora por 3. Um número é divisível por 3 quando a soma dos valores absolutos de seus algarismos é um número divisível, ou múltiplo, é divisível por 3. Aí, ok? Bem, aqui, como exemplo, na letra A, para a regra de divisibilidade por 3, temos 81. 81 é divisível por 3, uma vez que se eu somo o valor absoluto de 8, é 8, o valor absoluto de 1, que é 1, dá 9. E 9 é divisível por 3. Abrindo aqui um parênteses para comentar valor absoluto e valor relativo, né, de um algarismo e um número. Considerar aqui o número como, né, digamos, a junção, né, quando a gente agrupa algarismos, ok? Então, 81, o número ou numeral, é formado pelos algarismos 1 e 8. 1 ocupa a unidade, né, a posição, ok, da unidade, enquanto que o 8 aqui, da dezena. Okay? Então, o valor absoluto independe da posição do algarismo no número. Okay? Então, aqui o 1 está na unidade, o valor absoluto dele é 1. E o 8 está na dezena, mas o valor absoluto dele é 8. Já o valor relativo depende, né, da posição do número, do algarismo no número. Como 1 está na unidade, aí coincide o valor absoluto do 1 com o valor relativo, é 1 também. Já o 8 está na dezena, então o valor relativo dele é 10 vezes maior, né, que o valor absoluto. Então, ali fica 80. Então, bota o 8 e trocamos 1 pelo 0. Certo? Então, se um número aqui, por exemplo, o valor absoluto do 1 aqui no 145 é 1. Agora, o valor relativo é 100. Ok? Na posição dele está na centena. Então, a gente acrescenta sempre zeros aí, ok? À direita aí para determinar o valor relativo de um algarismo numeral. Ok? Então, aqui o 145 não é divisível por 3 aqui, é porque é a soma da 10 dos valores absolutos dos seus algarismos, né? E que não é um múltiplo de 3. Então, não é múltiplo de 3, acabamos de ver o conjunto dos múltiplos, né? Excetuando-se que, nesse caso, nessa análise, o zero, né? A gente tem 3, 6, 9, né? 12, 15, 18, 21, porque então o 10 não faz parte. Logo, o 145 não é múltiplo, não é divisível por 3. Divisibilidade por 4, quando o número formado pelos dois últimos algarismos da direita, ou seja, unidade e dezena, é divisível por 4. Então, como exemplo, a gente cita aqui o 544, certo? A gente tem aqui, né, a possibilidade de dividir 44 por 4, que dá 11. Ok? Então, eu junto a unidade com a dezena, formam um número ali, não é todo o número, ok, gente? A unidade é dezena. E aí, se ele é divisível por 4, a divisão dá exata, 44 por 4 dá 11 com o resto zero. Então, o número, como um todo, 544, é divisível por 4, é múltiplo de 4. Ok? Aqui, a gente fala também na possibilidade, numa outra possibilidade, de que um número seja divisível por 4. A gente viu agora, né, essa combinação aqui, que a unidade juntamente com a dezena seja divisível por 4, e agora quando o número termina em 2 zeros. Quando o número, né, for terminado em 2 zeros, 2 ou mais, né, no caso, ele é mínimo em 2 zeros, né, ele é, né, divisível por 4 também. Ok? Então, exemplos: 100, 1000, 1500,
né? 2.500, por exemplo, assim por diante. Tá bom? O 5, bastante simples. Um número é divisível por 5 quando ele termina ou em 0 ou em 5. Exemplo, 35, 105, 10.000, 1.000.000, 1.000.000.000, ok? Etc. O 6. Um número é divisível por 6 quando ele é divisível simultaneamente, ao mesmo tempo, por 2 e por 3. Então você, né, tem que aplicar a regra da divisibilidade por 2 e da divisibilidade por 3. Tem que funcionar as duas para que o número seja divisível por 6. Então, 36 é por 2 porque ele termina em algarismo par. Vimos a regra do 2. Agora a regra do 3. Se eu somar o valor absoluto do 6, que é 6, com o valor absoluto do 3, que é 3, vai dar 9. E 9 é um múltiplo de 3. Logo, 36, como ele é ao mesmo tempo divisível por 2 e por 3, ele também é divisível por 6. Já o 114, né, funciona, termina em 4, funciona para a regra, né, por 2, divisibilidade por 2. Termina em 4, é um algarismo par, o 114 é divisível por 2. E também é divisível por 3, porque ao somarmos 4 mais 1 vai dar 6, e 6 também é divisível por 3, 6 é múltiplo de 3. Logo, o número 114 é divisível por 6. O que é um número primo? Número primo natural. Número primo natural são os números que possuem apenas dois divisores. Dois divisores. Um e ele mesmo. Então, é bom a gente memorizar para o curso, para a sequência do curso, os primeiros números primos. O 2, que é o único par, né, primo par. Okay? Os demais são ímpares. Então, 2. E aí, nessa sequência, eu destaco aí em vermelho, né, os primeiros aí, até 13 mais ou menos, que vai ajudar muito na sequência do curso. Mais para frente a gente vai ver a necessidade de sabermos, né, de cabeça já, né, antecipadamente esses números primos, né, que vai auxiliar a gente, por exemplo, no cálculo de mínimo múltiplo comum, MMC, máximo divisor comum, MDC. Okay? Então, memorize esses primeiros números primos, é importante. Lembrando que o 2 é o único primo par. Ele é primo porque só tem dois divisores naturais, né? Um, que dá 2, quando eu divido 2 por 1 dá 2, e a divisão, e ele mesmo, né? Quando eu divido o número por ele mesmo dá 1. 2 por 2 dá 1. Okay? O mesmo acontecendo com os demais, só que são, no caso, ímpares. Ok, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham acompanhado, gostado aí. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários. Se possível, inscrevam-se no canal, deixe seu like também. Né? Isso incentiva, né, outras pessoas também a acompanharem o conteúdo, desenvolver seu estudo aí, principalmente a base, uma base para matemática, né? Uma coisa que eu acho importante aí, porque a matemática tem sequência, você ao chegar no ensino médio, é importante você ter essa base, né, matemática do ensino fundamental, principalmente a partir do Fundamental 2. Então, esse projeto vai abranger, né, vai varrer do sexto ao nono ano, aí, tá certo? Revisando os principais tópicos. Quando a gente sai do sexto ano, qual é a ideia que a gente precisa ter? A noção matemática, né? Um acabouço, assim, né? Um conteúdo mínimo que a gente precisa sair para avançar dessa série, tá certo? E nas demais a mesma ideia. Então o projeto é montado em cima disso aí. E outra coisa também, o QR Code aí permite que você faça uma doação, né, simples, uma doação, pequena doação para o projeto, tá certo? E desde já agradeço antecipadamente. Só é apontar a câmera do celular para o QR Code aí, ele vai fazer a leitura aí, as instruções, bem simplesinho, você pode fazer uma doação, tá bom? Eu agradeço, tá certo? Bastante, espero que seja valioso esse projeto aí para você.
Até mais, até a próxima videoaula com o tópico 2. Um abraço a todos.